Conta uma das suas histórias desafiadoras dentro da educação e uma história dos tempos que você deu aula presencial que te marcou, assim, emocionalmente e positivamente. Ah, boa pergunta. Eu acho assim que desafios dentro da educação, eu acho que o maior desafio quando eu era professor era realmente, cara, como é que eu consigo fazer, sei lá, 50, 100 adolescentes aprenderem, né? Eu acho que é uma coisa que eu levo. O meu objetivo sempre foi fazer com que as pessoas aprendessem algo. Não só de biologia, mas. Agora, por exemplo, no YouTube eu comecei a colocar educação sexual. Uhum. Porque é uma coisa que eu acho que falta. Na internet você é desmonetizado se você fala de sexo. É. Então eu não preciso do AdSense. Então eu falo, cara, pode desmonetizar. Mas eu vou começar a falar de educação sexual. E a recepção é absurda ali. Então, essa questão de você, através da. As pessoas têm histórias, assim, a gente acha que só a gente tem história triste. Né? Mas aqueles alunos lá, vários deles têm. Todo mundo tem uma história de superação. Então, muitas vezes você. Porque eu tinha muito aquilo do stand-up, de ser engraçado na sala, de chegar num alto astral. Às vezes até incomodava. Ah, tu é sempre feliz assim? Óbvio que não, mas era um personagem. Todo mundo assim, morrendo. Isso, bom dia, galera, tal. Mas às vezes é um momento de alegria que o cara tem no dia. Sim. Então, o meu objetivo sempre foi esse. Às vezes você nem tava assim mesmo, né? Quase sempre nunca, assim. Mas quando eu chegava na escola, eu falava, cara, agora é o personagem aqui. É um personagem mesmo. Não é um personagem de falsidade. Eu acho que cada um de nós tem vários personagens e a gente se comporta de um jeito. Mas o jeito que eu me comporto aqui não é o jeito que eu me comporto dentro de casa, que não é o jeito que eu me comporto na minha empresa, enfim. Ah, mentira. Não existe uma versão só Yasmin, uma versão Cris. Sim. Existem várias versões. A gente veste que é você. faceta num Faceta lugar. social, exato. Não dá pra né, tem coisa que você faz na tua casa que não dá pra fazer fora. Sei lá, ando de cueca. Não vou sair na rua de cueca, entendeu? Tipo, vai ser um problema. Então, esse tipo de coisa. Então, o meu desafio sempre foi esse. E é hoje ainda, mas como empresário, né? Eu sempre digo pra galera, falo, cara, qual é a nossa função? Fazer os caras aprenderem cada vez mais rápido. Hoje, com o uso de tecnologia, agora tem inteligência artificial, a gente está muito focado nisso. Então, esse é o desafio. Agora, o maior desafio que eu tive realmente foi sair da vida de professor e virar empresário. Isso foi duríssimo, foi disparado. Era muito mais fácil dar aula e tentar fazer a galera gostar da minha aula e aprender e mudar a vida deles ali, do que fazer essa transição que eu nunca fui preparado. Aconteceu, o projeto foi crescendo e, de repente, precisou-se de uma empresa para abraçar aquele projeto que começou ali no YouTube. E eu não sabia que precisava de CNPJ, não sabia nem contratar pessoas. Né? Não sabia nada, assim. Isso começou em 2013. Esse caminho do empresário, gestão de pessoas, esse foi terrível. Esse é certamente o maior desafio. Eu estava até hoje pensando nisso. Falei, cara, eu sou empresário, mas eu não gosto de ser empresário. Tipo, eu gostaria só de produzir conteúdo. Eu queria, por exemplo, produzir documentários para serem usados na escola. Isso é muito legal. Eu queria, por exemplo, produzir curso para formação de professores, gratuito. Então, todas essas técnicas que eu tenho, que dão certo, eu falei, conta uma história e tal, criar um curso assim e deixar para os professores. Porque isso é muito impactante. Imagina se você faz um curso que você impacta os professores, esses professores às vezes não têm a possibilidade de ter o treinamento, eles levam isso para a sala de aula, é um impacto absurdo que você, como ser humano, faz. Mas a parte da empresa ainda me come um tempo. E foi realmente, assim, de estresse, todas as coisas emocionais que eu tive ruins foram quando eu saí da... Porque a energia da galera te revitaliza, assim, né, na sala de aula. Por mais que seja cansativo ser professor, ter ali os jovens, ter essa energia das crianças. Cara, a criança tem uma energia boa. Tem. Né? Tipo, aquele dia que eu fui na escola, eu não tava bem. Tipo, meu humor não era dos melhores. Mas eu saí daquela escola destruído, mas com a alma lavada. Tipo, feliz, assim. Sabe, de à noite você entra, caramba, que coisa legal que eu fiz. Mudei o dia daquelas crianças. Não, mudei o meu dia. Acho que foi melhor pra mim do que pra elas, assim, que aprendendo lá da borboleta foram felizes, mas pra mim... E foi uma coisa, porque o que acontece? Às vezes quando você alcança esse sucesso social, que a galera diz, né, sucesso profissional, você começa a achar que pra ter um prazer, ou um reconhecimento profissional, você tem que fazer um negócio mirabolante. E eu fui ali, na escola do lado ali, dar aula pra 20 crianças. E me trouxe muito mais prazer. Por exemplo, eu já dei uma aula aqui que entrou pro Guinness, que foi a maior aula de biologia do mundo. Que foi aqui no Ibirapuera. A maior em duração mesmo? Em quantidade de alunos. Era na Índia, e aí esse recorde veio pro Brasil. E foi uma aula minha de biologia. Que foi feito lá sobre... E botou lá no Ibirapuera, quase 6 mil pessoas. Caraca! Mas
foi legal. Tipo, ganhar a plaquinha e tal, ficar lá no Guinness. Mas foi mais legal dar aula pras crianças. Pras 20 crianças ali, porque a menina lá, que era a princesa, vindo no final me abraçar e me dar um beijo, o russo, que não entendia nada, e veio me abraçar e me dar um beijo, isso pra mim foi de uma coisa tão rica, assim, tão emocionante. Uma vitória, né? É que à noite eu tava radiante. Então, quando eu parei de dar aula, eu perdi isso. Essa alimentação que vem do carinho da galera. Porque quando você é um grande professor, os alunos retribuem. Quando você é o parceiro, eles retribuem. Estão felizes de te receber. E eu perdi isso. Aí eu virei empresário, cara. Aí ficou um troço meio... Eu sinto falta disso até hoje. Palestra dá uma... Cara, dá, mas... Ó, quando eu faço palestra, por exemplo, às vezes a palestra para 1.500 pessoas. Eu fico depois, tiro foto com todo mundo. Eu saio destruído. Fedendo, né? Que tu é abraçado, te dá um tapa, cara. Mas é o meu momento de me conectar com eles. Deles chegar... A maior frase que eles me dizem sempre é: professor, você salvou minha vida. É uma frase forte. 99% das pessoas que me abordam na rua, antes de tirar foto, falam isso. Você salvou minha vida. É pesado, é forte, né? Salvou a vida. E aí o cara veio com a história, que foi pra entrar na faculdade, ele tinha uma prova que ele odiava a matéria e ele conseguiu passar por conta disso. Então você agregou algo à vida das pessoas. E eu parei de gravar aula tem uns 3 anos. E eu fico percebendo... Eu vou voltar a gravar agora, né? Tô anunciando agora, dia dos professores, que eu vou voltar a gravar aula pro YouTube. Porque tem muita tecnologia que eu posso usar hoje na aula que vai ficar legal. Eu posso fazer uma aula muito legal hoje. Porque eu percebo que as pessoas vêm falar comigo, todas elas falam das aulas. Elas não falam de jubileu empresário, elas falam, cara, tuas aulas. Eu falo, isso é o meu talento. Sabe, Deus dá um talento para cada um de nós. O meu é ensinar. Então, eu acho que tem um livro do Paulo Coelho que é... Pô, Paulo Coelho, eu cheguei em Paulo Coelho agora. Mas ele falou uma coisa... Não, galera, tem gente que tem birra com o Paulo Coelho, né? O mais famoso deles, o livro mais famoso, qual que é? O Diário de um Mago. O Alquimista, que ele fala da lenda pessoal. Que cada um tem uma lenda pessoal. A gente tem uma lenda pessoal, a gente tem que descobrir essa lenda é a propósito, seria o propósito. E eu li esse livro e peguei muito isso. Da minha lenda pessoal, quando eu fui com as crianças lá, e eu saí e cheguei em casa, eu falei, cara, minha lenda pessoal é ensinar, cara. É estar em contato. Esse é o meu... Esse é Deus se expressando pela minha pessoa, é fazendo isso. E às vezes eu penso, pô, eu tô lá em reunião, às vezes na Faria Lima, num monte de coisa de vamos crescer empresa, vamos isso, vamos aquilo. E sabe quando você olha assim, que você tá no mundo, que você fala, cara, que momento da vida eu abri uma porta e vim cair aqui? Eu tô nessa sala. E esse é minha dor hoje, né? De como eu volto a ser esse cara. E é possível fazer isso hoje. A empresa já roda, de certa forma, mais sozinha, né? E eu consigo voltar a fazer isso. Então esse foi o desafio. Né? Os 2 desafios que eu tive. Qual foi o outro? De presencial, né? De coisas que me marcaram. E eu acho que é a questão de mudar vidas, às vezes, com palavras que às vezes nem é uma palavra, nem é uma coisa que você acha que é um negócio tão importante assim. Eu sempre tive uma coisa de autoajuda dentro da sala de aula, de dar dicas, né? Jubidicas de vida, eu chamava. Vou dar uma jubidica de vida pra vocês, assim. Mesmo quando era moleque, não sabia nada da vida, já dava, né? Hoje tenho mais maturidade pra fazer isso. Mas às vezes você fala uns negócios e o cara fala assim, pô, aquela frase, cara. Pô, aquela frase tua, mudou minha vida. E eu nem lembro da frase. Então esse poder que o professor... A gente tem um poder muito grande como professor nas pessoas ali. Tinha um cara, sem desprezar a profissão, claro, mas uma vez um cara me falou uma coisa que... Foi uma das coisas que me fez, assim, entender o que é ser professor. E a gente tava num bar e tinha um cara cantando. Tocando lá. E ninguém tava prestando atenção no cara. Ele falou, olha só, o cara tá tocando aqui, cara, ninguém tá prestando atenção, tá todo mundo conversando. Quando você é professor, cara... Pô, tem 50, 60 pessoas sentadas, te olhando ali, tipo, esperando. E aí, cara, o que você vai trazer pra gente? Isso é muito poderoso. Então, é poderoso de você saber a responsabilidade que você tem ali. E mesmo assim, às vezes as pessoas falam assim, mas o cara tem problema em casa. Pô, já dei aula em escola pública, noturno. Eu comecei dando aula em escola pública noturno, perto do morro. Então a galera desceu o morro lá e tinha tudo, tinha um traficante, não sei o quê. Mas eu sempre tive esse alto astral, desde o começo de chegar na aula e detonar. Cara, esses caras, até eles me respeitavam. Uhum. E eles mesmo falavam, agora o professor, fica quieto e tal. O cara lá que é o cara é bandido, assim, cara. E você tá lá no meio dele e ele organizava a sala para você poder dar aula. Então, eu digo que, porque às vezes o professor, muitos transferem, né,
minha aula é ruim, eu não consigo, porque o cara tem problema em casa, ou é pobre, é pobre. Não, cara, eu li um estudo que eles pegaram uma professora de um cursinho, uma escola, fodida, que, a galera não queria nada com nada, e pegaram a professora de um cursinho aqui, de um pré-vestibular aqui de São Paulo, de literatura, e levaram ela para dar uma aula de literatura nessa escola. Cara, a escola parou para escutar a mulher. Nossa. Então, esse mostra o poder de um professor. Quando ele tá bem treinado, quando ele tá... Com certeza. Quando ele sabe fazer aquela profissão, cara, independente da história que eles tenham ali, você é um momento de luz para eles. Aquele momento é um momento de luz. Você vai iluminar a vida daqueles moleques. E marcar para sempre. E vai marcar para sempre. Vai marcar para sempre. Exato. Cara, eles não esquecem. Então, esse retorno dessas coisas... Só de você estar sorrindo num dia... Cara, as galera tem umas histórias terríveis. Tem. Do cara, quando vem abrir, você fala... Meu Deus do céu, cara. Que você achava que tinha problema. Que não conheceu o pai porque tá preso. Né? E você tá ali... Tem vício ali. Pô, Júlio, não dava risada... Sei lá, fazia meses, assim. Sim. Hoje eu dei uma risada. E como é bom sorrir. Já tem coisa assim. O cara não sabia mais sorrir. A gente tem professores que a gente não esquece. Eu lembro os professores que marcaram a minha vida... Lembro o nome completo, falo deles, eu gosto muito de frases, né? E aí tem uma de Rubem Alves que você estava falando e me lembrou, que você estava falando assim, que a pessoa vem e lembra e fala, nossa, você salvou minha vida, nossa, você mudou minha vida. Tem uma frase de Rubem Alves que ele fala assim, ensinar é um exercício de imortalidade. De certa forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver a vida através da magia de nossas palavras. Um professor assim não morre jamais. Ô, louco. Nossa, tá profundo isso aqui. Porque Bonito. é isso, porque você ficou lá. Né? Você pessoa, Isso. você carne e foi embora. Mas você continuou ali. E aquela pessoa vai ter um filho e vai passar aquele ensinamento pra frente. Então você continuou. Isso, Exatamente. perpetua às vezes por gerações. Que aquela frase que mudou, ele vai passar pro filho, que vai passar, e de repente você... Então, às vezes, falta, acho que o professor ter noção da grandeza dele. Porque Com fala certeza. muito de... desvaloriza o professor e não sei o quê. Eu nunca deixei me desvalorizar. Porque eu sempre me vi nessa posição de grandeza mesmo, de iluminar ali aquele momento daquelas pessoas com a minha arte, que é a biologia. A arte de outras pessoas é a história, ou é geografia, ou é matemática, mas use a sua arte para mudar a vida das pessoas. Dá para diminuírem o teu preço, o teu valor não dá, né? Exato. Exatamente. Dá para o salário ser pouco, dá para ser difícil, mas o olhar daquela criança alfabetizada, aquela criança que aprendeu alguma coisa, aquele adulto que aprendeu alguma coisa, que teve um estalo diferente na vida, esse valor ninguém te tira. E muitos professores se alimentam disso, né? Eu sei o nome com de certeza. todos os meus professores e professoras desde o Jardim 2. Eu sei o nome de cada um. De cada um? Cada Caramba. um de todas as matérias, até do ensino médio, sei todos, porque cada um me ensinou alguma coisa e cada um me deu oportunidades para que depois eu viesse a viver meu sonho, sabe? Sim. Então, eu tive uma professora assim de português no ensino fundamental, o nome dela é Constância Donato. E ela... Ensinou constância. Ela me ensinou a ter constância. Não, mentira, eu gostava muito de escrever redação. Eu era muito boa, assim, escrevendo, criando histórias. Eu queria trabalhar com comunicação, queria ser roteirista, sabe? Queria trabalhar com Maurício de Souza, de alguma maneira. Fiquei só imitando Cebolinha mesmo. Mas eu gostava muito de escrever, ela reparou. Então, ela me chamava, me ensinava técnicas de redação e ela me inscrevia em concursos de redação, assim, pela escola. Ganhei? Não, mas fiquei em segundo lugar. Mas, então, são essas pequenas coisas que mudam a vida da pessoa. Exato. Sabe por que eu gosto de ler muito hoje? Porque eu tive uma professora que me deu aquela série Vagalume. Não é a tua? Não, você falou que tem uns livros quando você era mais Que eu jovem. li pra minha filha? Eu Não, pensei, será que é a Vagalume dos Carás? Pra criança, não, era a coleção da Bruxonilda. Eu gosto da Bruxonilda. Maravilhosa. E das trigêmeas, né? Agora tem as trigêmeas. Era a Bruxonilda e depois trouxeram as sobrinhas da Bruxonilda. Mas o Nossa, meu foi muito legal. Foi a série Os Vagalumes, que era uma série... É o Pedro Bandeira, um autor, que ele tá vivo até hoje. Sei. O Pedro Bandeira lê muito na escola. E aí foi ali que incentivou o meu hábito de ler hoje de uma professora. Caramba. Coisa boba, tipo, Jubilu, tá bagunçando, senta aqui, vai ler esse livro aqui. A minha tia, Marina, que é a Tita, ela é professora. Parabéns pelo Dia dos Professores, Tita. Ela falou, você nunca falou de mim. Falo sim, tá? Ela dava livro de presente pra gente. Todo aniversário, o Dia das Crianças, ela dava livro. Então, a gente tinha lá a nossa coleção de livros. E à noite, minha mãe lia pra gente, quando a gente ainda não era alfabetizado. E depois, cada um passou, assim, a ler muito. Então, até os professores da nossa família
ligam, né? Cara, importam, pra você né? ver, mas olha só como a gente... Se cada um que tá escutando a gente fizer esse esforço, vai ver como dentro desse sistema que a gente critica, como teve momentos, graças aos professores que passaram por nós, que marcaram a nossa vida e nos fizeram ser Sim. quem a gente é hoje. Sim. Então tem bagagem aqui dentro. Exato. Claro. E mesmo Poderia que ser não melhor, seja- óbvio. Mesmo que, assim, é o que você falou, né? Cada um ensina uma coisa. Uhum. Eu lembro da Maria do Carmo, que me deu aula de história, que não era a minha matéria preferida do mundo, não. Mas eu lembro dela. Ela amava aquilo. Ela era a única professora que dava aula sem livro. Ela chegava, explicava. Enquanto ela explicava, ela ia escrevendo a explicação. Tipo assim, não é que ela tava copiando, não. Sim, ou na tipo assim, cabeça. não, que... Não. Ela. A aula dela era incrível. Ela era... Tanto é que às vezes os meninos faziam sacanagem com ela, que ela escrevia tão rápido na lousa, que a gente não tinha tempo de piscar. A aula dela era aqui. Outro nível. E aí os meninos, pra fazerem ela parar, virava e falava assim, professora, o que tá escrito depois de realeza? Aí ela parava, ela não tinha escrito realeza em lugar nenhum. Aí ela ficava um tempão olhando assim, pra ver o que ela tinha escrito que não tava dando leitura. E daí não tinha. Ah, não, já vi aqui, professora. Aí a gente tinha conseguido gastar 3 minutos dela ali. Então. Perfeito isso. E você, qual professor que marcou a sua vida? Ah, o meu... Cara, eu tive um professor de história que você falou agora, eu tava lembrando dele também, Lorival. Lorival também era teatral, era um professor... Mas assim, quando eu resolvi ser professor, eu sempre fui comunicador, assim, você trabalha em grupo, eu sempre ia bem. Sabe que você trabalha em grupo de escola, que você tem que apresentar, que ninguém... Eu adorava fazer aquilo, dava... Eu também. Nossa, né? Era legal, né? Nossa, eu adorava. Desde criança já, assim. E eu falei, cara, mas eu gostava de bicho também, dessas coisas, mas eu tava muito para ser veterinário. E um dia, um cursinho, foi um professor de cursinho, Luciano o nome dele, tá até hoje, ainda dá aula até hoje, professor de biologia. O cursinho queria ir pra cidade que eu tava, e eles deram uma aula de graça. E aí eu fui assistir essa aula do cursinho, que era pra pegar matrícula, essas coisas pra gente estudar o ano que vem com eles. E eu vi a aula desse cara. E eu vi a aula desse cara, eu falei, nossa, cara. Eu fiquei encantado com a... Era isso, né? O teatral, não tinha livro, da cabeça, e essa umas piadas, e a galera rindo. E eu olhei aquilo e falei, nossa, eu quero fazer isso, cara. Isso é mágica, né? Eu quero ser isso aí. E a partir dali, eu acho que eram meus 15 anos, eu quis ser professor. Eu entrei na faculdade de biologia para ser professor. E dentro da faculdade eu fiz teatro, eu fiz o mestrado, eu fiz curso de oratória, para ser um grande professor. Eu me preparei para ser um grande professor. Eu queria isso. E eu lembro que eu sonhava assim antes de dar aula. Eu comecei a dar aula já dentro da faculdade. Eu não esperei acabar a faculdade. Que aí eu comecei a pegar a escola pública, assim. Então, qual foi a pergunta que tu me fez? Eu esqueci. Eu tô falando que eu dei aula? A gente esqueceu, né? Da história mais feliz e emocionante? Não, os professores que me... Então, o professor a pergunta Luciano... foi isso, foi ele, assim, que eu olhei e falei, cara, eu quero... E era professor de biologia, depois eu comecei a dar aula, dei aula junto com ele no cursinho, junto com ele dividia a biologia com ele. Lorival. Cara, tem muitos. Eu tenho uma professora de ciência que eu não lembro o nome dela, que também foi maravilhosa, tipo, na 7ª série. E ela que me fazia... Né? Olha só como os professores marcam. Porque era nas aulas dela que eu fazia as apresentações, que ela mandava muito a gente fazer a apresentação. E eu lembro lá, pô, cara, você explicou até o cu do camarão, o que é isso? E aí eu via, caramba, né, toda criança e adolescente busca reconhecimento. E eu via que ali, naquele momento, os meus amigos, que geralmente eu apanhava na escola, naquele momento em que eu me comunicava, explicava alguma coisa, eles me ouviam, me respeitavam, me diziam, cara, que legal isso aí que você fez. Então foi na 7ª série que me despertou essa confiança de que eu sei me comunicar, eu ensino bem. E depois um professor performático me falou, cara, eu quero ser isso, quero ser professor de cursinho. Eu queria ser professor de cursinho, né? Que era... Sua referência. Porque aquela multidão te assistindo, 200 pessoas, 300, aí que quando dá risada é aquele... Cara, aquilo é muito gostoso, tipo... Quase um show, né? Era um show. Foi por isso que eu saí do magistério e fui pro stand-up. Verdade. E a gente usava o stand-up... Eu assistia stand-up pra usar na sala de aula. Olha. Eu assistia os stand-up, né, e eu falava, putz, legal, essa eu vou adaptar pra biologia. Hoje é mais fácil você conseguir, mas na época tinha poucos vídeos, né? Sim, tinha pouca gente de maneira geral. Isso, não tinha assim como ser engraçado, mas aí eu pegava o time dos stand-ups e
E eu aplicava na aula. Cara, a minha professora de língua portuguesa, já do magistério, Antônia Josefina Ferreira, ela fez um negócio que Vocês foi estão melhor tão que eu com o nome legal. de professora. É porque, não, Só falei dois. eu lembro de Você não pouco. lembra rosto, né? Não, a Yas lembra todos, eu lembro de alguns que marcaram. Cara, a Antônia, até hoje a gente é amiga de Facebook, eu admiro demais ela. Ela fez um negócio tão incrível que, assim, a gente ia ter contato com literatura, com os autores, né? Naquele momento, era um ano de se estudar os autores e tal. E aí o que ela fez? Ela deu um autor para cada aluno teve um autor. Então, tipo assim, eu mergulhei em Clarice Lispector, minha amiga em Guimarães Rosa, outra Luiz Fernando Veríssimo, outra não sei o quê. E aí ela fazia, por exemplo, uma apresentação de 10, 15 minutos de cada um sobre o seu autor nas aulas. Então, ela conseguiu que cada um lesse, estudasse, fizesse resumo, fizesse uma biografia mínima, apresentasse. Ela trabalhou oratória de todo mundo, ela trabalhou preparo de todo mundo, comunicação, tudo ali. E ela conseguiu fazer com que a gente tivesse aula sobre cada autor do nosso amigo. Nossa, que legal. Sabe? Então, por exemplo, pra mim, até hoje, Guimarães Rosa, Patrícia. Entendeu? Luiz Fernando Veríssimo, Angélica. Eu sei a pessoa que é dona até hoje daquele autor, porque eu sei com quem eu aprendi. Que legal. Aquele autor, sabe? Então ela conseguiu fazer uma dinâmica maravilhosa que a gente precisou se intensificar em mas de maneira geral... Aprendeu sobre todos. Porque para todo mundo era aprender um pouquinho sobre todos. E isso estaria certo, mas ela daria aula de um pouquinho sobre todos. Ela fez de um jeito que alguém se intensificou em cada um e todo mundo deu aula sobre esse pros outros. Caramba, isso é muito Então legal. foi uma baita E tu dinâmica. lembra até hoje. Olha aí. Lembra E até é isso hoje. que eu digo, às vezes o professor não tem a ideia do quanto a pessoa vai levar isso pra vida. Você tá hoje aqui no podcast lembrando uma dinâmica que ela fez, que às vezes ela... Se eu quiser qualquer coisa, Fernando Pessoa, eu ligo pra Josete aqui. Fala, Josete, Fernando Pessoa, me ajuda aí. Nossa, tá tão normal, eu faço essa prática todo ano, não sabia que era assim. E olha a importância. Marca pra sempre. Então, professores, vocês marcam vidas, então é importante saber que... Eu tinha uma professora que era Camila Graziano, ela era de português. Isso eu já estava no ensino médio, só que eu estava começando a querer cantar, tocar violão e ir pro lado das artes, né? E aí ela começou um curso de teatro na escola. E aí ela falou, Yasmin, eu acho que você devia fazer. E aí eu fiz teatro dentro. Ela me ensinou duas coisas. Do que eu era capaz... Sim. E ela me ensinou um dia que eu tava no teatro, tava todo mundo assim, e um amigo meu, assim, um colega de sala, na verdade, ele fez uma coisa meio besta, assim, eu dei risada. Eu dei risada do que ele fez. E ela falou, se nessa aula de teatro, e ela era super minha amiga e tal, você ri novamente de alguém, você tá expulsa. Caramba. Do jeito, cada um aqui vai ser livre para ser quem quiser e fazer o que quiser sem amarras. Ninguém vai rir de ninguém. O teatro ensina isso, né? Ensina isso. É. E realmente você faz coisas ridículas assim que dá vergonha, né? E se alguém rir, você não faz mais, Nossa, nunca mais. Nunca mais ousei. E aí tinha um professor de literatura, o Rodrigo, que ele deixava o último minuto da aula para eu cantar uma música. Que ele sabia que eu gostava. Sim. E aí eu falava, qual música vai ser? A sala escolhia. Devia ser mó chatão para eles, né? Mas eu pude treinar para minha primeira plateia, sabe? Então foi muito legal. Sabe, eu lembro de todos os professores. E às nostalgia aqui. Às vezes os encontros, assim, eles ficam felizes do tipo... Cara, você conseguiu, sabe? Sim. Eu tô acompanhando. Minha professora de inglês viu o programa que a gente fez com o Chris Martin. Ela me mandou mensagem. Isso é muito legal, né? A Kátia, beijo, Kátia. Ela Nossa, isso é muito legal. Falam, isso é muito legal. Que legal que você tá... Muito, muito legal mesmo. E eu era bagunceiro, então... Eu também. Ah, também é? Eu não era, não. Então eu sei o nome de todas as coordenadoras e diretoras também. Nossa. Às vezes eu digo, eu fui bom professor porque eu fui um péssimo aluno. Então eu sei tudo que um aluno que é ruim não gosta na aula, né? A vida faz você pagar, né? Exato, assim. Às vezes eu tive alunos e falei, cara, agora eu tô pagando o que eu fiz meus professores passarem, assim. Então eles ter o reconhecimento... O meu maior reconhecimento é dentro da universidade mesmo, porque eu também fui mau aluno dentro da faculdade e, de repente, a própria faculdade chama para dar palestra, essas coisas, eu falo, nossa, cara, que legal. Eu também não fui boa aluna na faculdade. Eu fui péssimo. Eu fui mediana. Porque eu queria dar aula. E eu não queria ficar estudando para prova, eu queria estudar para preparar a aula, mas não fazia sentido para mim me matar para tirar uma nota e depois esquecer as coisas, né? E eu tinha isso comigo. Então eu não estudava pra prova, ia mal, e aí depois tinha que fazer recuperação, enfim. Foi uma sobrevivência à faculdade. Exato, mas tem professor que compreende, né? Tem, outros não, ficam magoados, Mas enfim.